Olá, bom dia, turma do oitavo ano. Seja todos bem-vindos a mais uma aula de gênero. E nessa aula de hoje nós vamos estudar o capítulo 8, página 42, onde nós vamos falar sobre o gênero textual crônica. O que é esse gênero textual? Esse textual aí crônico, o que ele é? Ele é um gênero muito presente em jornais, revistas, portais de internet, blogs, porque eles são muito comuns no nosso dia a dia. Por ser um gênero curto, eles são sempre gênero curto e fácil compreensão, uma linguagem simples e descontraída. Poucos personagens, eles têm uma análise crítica sobre o contexto, têm um humor crítico, irônico e uma linha cronológica estabelecida. E elas retratam muito o acontecimento do dia a dia da gente, do nosso cotidiano. E o objetivo dessa narrativa é, na verdade, procurar uma reflexão sobre o assunto abordado. Eles identificam aspectos que muitas vezes passam despercebidos pelo restante da sociedade, mas eles fazem essa análise bem crítica sobre ela. Nós vamos falar sobre a crônica de Luiz Fernando Veríssimo, Hierarquia. Aí deveria haver em todos os setores de atividade a mesma hierarquia que existe entre os militares, os religiosos e os espiões ingleses. Assim, você e eu iríamos subindo de graduação em graduação da mesma maneira que, por exemplo, o paróquio passa a padre e depois bispo. Todo general começa como tenente e agente secreto de sua majestade. Deve galgar os sucessivos estágios da sua carreira, todos designados por número, se Ian Fleming não estava mentindo. O agente inglês, tendo completado seu curso básico de língua, balística, apreciação de vinho e como sobreviver ao inverno russo, no caso de passar por outro lado. Começa a sua carreira com a graduação mais baixa, 000, licença, para ir em busca do sanduíche na esquina. Pensar em projetos de remotos interesses para a estratégia mundial britânica, como um acesso terrestre às Malvinas e não dar palpite. Depois passa uma a uma para as graduações superior a 001, licença de pensar no mal no inimigo, 002, para rogar praga contra o inimigo, 003, licença para passar trote por telefone no 004, licença para assustar o inimigo, 005, licença para usar objetos rombudos o inimigo e deixá-los inconscientes e muito irritados, 006, licença para aleijar, o 007, a licença para matar, tem o 008 e assim por diante. Todas essas profissões deveriam ser assim. Não haveria apenas um aprendizado ou um simples avanço na carreira. De contínuo a ajudante do escritório, subgerente, a noivo da filha do diretor, o dono de tudo, mas uma lenta e criteriosa acumulação de mistério. É no caso de profissões perigosas, como instrutores de artes marciais e escritores, a medida facilitaria o controle das autoridades. É impensável que qualquer pessoa possa escrever o que bem a entendia, até publicar. E depois dessa leitura todinha, vocês irão responder a página 43, onde a mesma faz o estudo dela. Porque o ato de escrever requer uma regulamentação rigorosa, tal qual um poste de arma, porque as palavras podem ter um grande poder de persuasão. A segunda. Nessa crônica de 1985, o autor refere-se à profissão do escritor como perigosa, comparando-a de instrutor de artes marciais. Na sua opinião, porque para ele, escrever é uma profissão perigosa. Seria interessante esclarecer
que a crônica é de 1885, o ano do término do regime militar. Ela é caracterizada pela repercussão e pouco ou nenhuma liberdade de expressão. Vale ressaltar que quanto ao perigo dizer, escrever, cantar o que se pensava na época, ou seja, naquela época a liberdade de expressão não existia. Na terceira, vocês irão substituir a palavra destacada por um sentido semelhante. Vocês irão reescrever. Eu teria que ter a minha documentação sempre em ordem e respeitar suas resoluções, suas ordens, prescrições ou suas decisões. A quarta. Quais as infrações cometidas pelo autor de acordo com o fiscal? Ele utilizava o ponto e vírgula sem estar licenciado para tal e se faz valer do diálogo. E qual a sua penalidade? Ele insistir, terá uma máquina de escrever e seu dicionário confiscado e perderá suas licenças, voltando a ser um escritor em começo de carreira. Como ele não tinha essa habilidade, essa liberdade para fazer isso, onde ele colocava o ponto e a vírgula sem estar licenciado para fazer isso, ele foi penalizado em perder a sua máquina de escrever. Ele voltou a ser um escritor bem do começo. E essa foi a nossa atividade de gêneros de hoje. Tenham todos um bom dia, uma ótima atividade e até a próxima aula.